Muito bom, glória a Deus. Aleluia. Vai se assentando, já vai abrindo a sua palavra em Mateus, capítulo 26, versículo 69, tá bom? Nós vamos ler o relato de quando Pedro nega Jesus. Relato muito conhecido, nós já sabemos. Vamos refletir em algumas questões, alguns detalhes aqui que são interessantes. Mateus 26, versículo 69. Em nome de Jesus, aleluia. Mateus 26, versículo 69. Vamos ler? Vamos ler esse relato aqui de quando Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Eu não conheço esse homem." E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali chorou amargamente. Interessante, né? Pedro nega Jesus, mas eu queria colocar para vocês esse tema de hoje, em defesa da doutrina, um combate ao relativismo religioso. Muita calma, eu vou explicar. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de verdades que orienta a nossa vida, que orienta a nossa fé. Doutrina é a palavra que nos ajuda a viver com sabedoria. Doutrinas são as verdades da Bíblia que nos ajudam a viver corretamente. Então nós precisamos defender a palavra, precisamos defender a Bíblia, que molda o nosso viver. E o que significa então a doutrina? O relativismo? Relativismo é o seguinte: tanto faz. De qual religião você é? Sei lá, tanto faz, não me importa. Ele relativiza, tanto faz. E nós temos que tomar um cuidado quando nós olhamos para as Escrituras e falamos assim: tanto faz. E é muito curioso, porque normalmente quando você vai elaborar uma mensagem, primeiro você tem, normalmente, né? Primeiro você tem o texto da Bíblia, e aí você vai trabalhando aquele texto, vai orando e vai montando. Só que dessa vez foi ao contrário. Me aconteceu, eu passei por uma situação, e dessa situação a mensagem ela foi sendo construída. Qual foi essa situação que eu passei? Eu estava em uma mesa, eu estava trabalhando, fui atender um cliente, um proprietário de um comércio cristão. Então ele atua no mercado cristão, são donos desse estabelecimento, e eu estava lá conversando com eles. Obviamente eles são cristãos também. E enquanto a gente estava conversando ali na mesa, uma das donas falou assim para mim: "Olha, tem um amigo meu que ele está indo em uma igreja", e ela falou o nome da igreja, e é uma igreja bem controversa, de muita polêmica, muito escândalo, toda hora tem uma coisa falando, eu já achei meio estranho. E ela falou: "Olha, tem um amigo meu que ele está indo nessa igreja, mas assim, sabe, a mesma Bíblia daqui, é a mesma Bíblia de lá, então não tem problema, sabe? Não tem problema ele estar indo lá. A Bíblia é a mesma." Naquela hora eu já recuei, comecei a falar do trabalho. Por quê? Está relativizando. Está relativizando. A Bíblia é a mesma? A Bíblia é a mesma. Porém, a interpretação e a aplicação podem ser completamente diferentes. Até aqui estamos juntos? Por isso que eu estou dizendo o relativismo, que é o quê? Não, imagina, pastor, a igreja é tudo igual, a mesma Bíblia, né? Não, não é a mesma coisa.
A Bíblia pode ser que seja a mesma, mas a interpretação e o ensino que é passado à congregação podem ser completamente diferentes. E aliás, é por isso que eu estou também no dizer em defender a doutrina, que é o quê? Defender a Bíblia, irmãos. Defender as verdades que nós cremos, as verdades que guiam a nossa vida, a nossa prática, a nossa conduta. Então, por exemplo, dizer que a mesma Bíblia aqui é a mesma Bíblia de lá, nós estamos... Gente, quantas denominações existem no Brasil? Não é mesmo? Inúmeras. Por exemplo, a diversidade de denominações no Brasil é algo que não dá para contar. Olha só de igrejas históricas, por exemplo, nós temos presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, luteranos, anglicanos. Se você quiser igrejas pentecostais, temos assembleianos, quadrangular, entre elas as mais conhecidas, Brasil para Cristo, Deus é amor, e aí vai embora. Se você quiser então os neopentecostais, ou então igrejas independentes, nós temos a Universal, Renascer, Mundial, Ministérios Apostólicos, e nós temos também denominações que usam a Bíblia, mas têm algumas marcas próprias, específicas. São, por exemplo, movimentos de santidade, igrejas renovadas, igrejas adventistas, ou seja, é complicado a gente falar assim, não, a mesma Bíblia que tem aqui é a mesma Bíblia que tem lá, vamos relativizar tudo, tanto faz, é a mesma coisa. Muita calma. Então, isso mostra uma diferença de governo, de sacramento, de dom, de intensidade, do culto, muda tudo. Então, simplesmente falar assim, ele está indo lá, a Bíblia lá é aplicada, e glória a Deus, o importante é que ele está bem, eu tomaria cuidado, irmãos. Tomaria cuidado com esse tipo de diálogo. Principalmente sabendo que se trata de uma igreja polêmica, de escândalos. Agora, a coisa pode escalar, pior ainda, quando você não sabe defender no que você acredita. Esse é o ponto que eu quero que seja de fácil entendimento. Você precisa saber defender o que você acredita, irmão. Está entendendo? Ou melhor, você precisa saber no que você acredita. Por exemplo, se eu perguntar assim para você, o que você é? Você vai dizer, cristão, está certo, tudo bem. Mas você pode melhorar essa sua resposta. Você pode estudar e aprimorar a sua resposta. Vou dar um exemplo prático. Se eu falar para você, por que o São Paulo empatou essa semana com o Flamengo 2-2? Os São Paulinos vão me dizer, olha pastor, você pode responder assim, empatou porque empatou. É uma resposta certa. Mas pelo seu conhecimento, e por você saber defender o time que você torce, você diria, olha, poderia trocar o lateral esquerdo, poderia trocar o jogador X e mudar o X. Então, a grosso modo, o que eu queria dizer é o seguinte, a mesma habilidade que você tem para defender o time que você torce, eu oro para que você possa defender a doutrina. Assim ficou fácil de entender, né? O Marcinho já, Irmão, que maravilha. Se eu perguntar para alguns aqui a escalação de 73, o irmão vai falar não só os titulares, como ele vai falar os reservas. E ele vai falar até os que nem foram convocados e que deveriam ter sido. E está tudo bem, não tem problema. Mas que dia maravilhoso será o dia que desse mesmo engajamento para defendermos o que nós conhecemos, será com a doutrina, com a Bíblia, com a palavra. Então, queridos, eu quero colocar dessa forma para vocês, de primeiramente, você entender o que você acredita, querido. Senão, de fato, qualquer lugar tanto faz, a gente vai relativizar mesmo, afinal de contas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a coisa pode escalar, por exemplo. E por mais que você fale assim, pastor, essas coisas complicadas aí não é para mim não, essas coisas é para vocês, eu só estou... Mas eu já digo que todo mundo aqui se importa com a doutrina. Por que você se importa com a doutrina? Porque, irmão, por que você não vai congregar lá na Celso Garcia, lá nos templos de prosperidade só? Porque você se importa com a doutrina. A grande maioria das pessoas, quando nós perguntamos, por que vocês estão na arena? Ou o que os trouxe à arena? O que mantém você na arena? Pastor, a palavra é ministrada seriamente, por isso que eu gosto de continuar na arena. Então peraí, então você se importa com a doutrina. Só que nós precisamos saber defender isso. Do contrário, irmãos, por exemplo, você pode entrar na igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que são os mormons.
Lá tem Bíblia? Tem. No entanto, você vai também ver um acréscimo às Escrituras, que é o livro dos Mórmons, um próprio escrito deles que eles adicionaram às Escrituras. Ou seja, você vai ver lá que a Trindade, Pai, Filho e Espírito, são como se fossem 3 deuses distintos. Ou então você vai ver que Deus, que já foi homem, então um homem na terra como eu e você também pode ser divino. O que eu quero dizer com isso? Está entendendo que a Bíblia é a mesma, mas a interpretação é completamente diferente, e o ensino é totalmente deturpado. Então é muito importante nós entendermos isso. Do contrário, você pode então entrar numa igreja que é testemunha de Jeová. Afinal de contas, a mesma Bíblia daqui é a mesma Bíblia de lá. Na verdade, toda a mensagem de hoje, ela vai combater esse argumento, que a mesma Bíblia daqui é a mesma Bíblia de lá, é a mesma Bíblia de outro lugar. Até pode ser, mas a interpretação, a leitura e a aplicação é totalmente diferente, dependendo do lugar. Como eu disse a vocês, a testemunha de Jeová, ela tem uma tradução, a tradução dela é a tradução do novo mundo. Jesus é uma criatura, ele é como se fosse o arcanjo Miguel, como se fosse um ser, um anjo, uma espécie de anjo. Eles negam a Trindade. Então muito cuidado, porque quem é o prejudicado final nessa história? Eu e você. Por nós estarmos aceitando um ensino, uma doutrina, um conjunto de verdades que é errado. E quando nós defendemos o que nós acreditamos, nós nos posicionamos. Então às vezes a gente se encontra alguns cristãos que a gente fica meio assim, não, melhor não fala nada, deixa quieto. Não, irmão, se posiciona. Querido, quero dizer uma coisa, diante do que eu creio, eu discordo de você, mas olha, eu não tenho poder de influência sobre a sua vida, no entanto, essas são as verdades que eu defendo, acredito e vivo, e passar bem. E ele tem que te olhar lá e falar assim, peraí, o Bruno é crente, ele tem valores que definem ele. As pessoas precisam olhar para a gente e saber que nós somos cristãos. É estranho nós irmos à igreja e não sermos treinados, e já esperar que lá fora nós seremos atacados. Isso é já esperado de nós. Então é muito importante que no seu trabalho, nas conversas da família, nas conversas com os amigos, eles saibam que você tem verdades que te definem, e que você saiba defender essas verdades. E que não apenas eles perguntem a você, você vai na igreja por quê? Porque, sei lá, e dá uma resposta. Acabamos até às vezes envergonhando o nome de Cristo, por não saber aquilo que nós acreditamos. E convenhamos, cada um de nós aqui já passou por uma situação que Deus nos colocou para defender o que acreditávamos e nos ocultamos. Eu já passei por isso, você também, sem dúvida. Mas precisamos estar atentos, para que nesses momentos a gente venha defender, mas você só vai defender se você saber no que você acredita. Então, é interessante, por exemplo, a prova de que você se importa com a doutrina é que você não vai num culto católico, irmão. E aqui é complexo, né? Porque o Brasil tem essa questão do catolicismo, né? Então por quê? Se tanto faz, se a mesma Bíblia daqui é a mesma Bíblia de lá, por que a gente não vai então num culto católico? Porque nós temos conjuntos de verdades que são diferentes da aplicação da Igreja Católica. Por exemplo, a autoridade, a infalibilidade papal. O que é isso? O Papa é impossível de falhar. Então ele tem uma palavra praticamente divina, pois ele não pode errar. Ele é infalível. Ou então você tem a intercessão dos santos, de Maria. Se tanto faz, se a mesma Bíblia daqui é a mesma Bíblia de lá, então vamos andar 170 quilômetros até Aparecida, irmãos. Está entendendo como você já se importa com a doutrina? É só que a gente precisa esmiuçar, detalhar isso, entender melhor isso. Nós não adoramos imagens de santos como a Igreja Católica. Nós não adoramos Maria da maneira como ela é adorada. Fora a questão de pós-morte, purgatório, indulgências, ou seja, na Igreja Católica você morre santo, mas você ainda tem que pagar alguns preços e a igreja te ajuda, uma coisa bem confusa. Aliás, é interessantíssimo essa coisa de defender o que a gente acredita, porque a própria Igreja Católica, 2 dias atrás, emitiu uma carta
Muito curioso isso aqui, é uma curiosidade que acabou encaixando aqui nisso que a gente está falando. A Igreja Católica, o Papa, lá no Vaticano, ele emitiu uma carta chamada Mater Populi Fidelis, que no latim e em português é a fiel mãe do povo. E o que ele está falando? Está falando o seguinte, isso foi 2 dias atrás. A carta diz o seguinte: o Vaticano publicou um documento para corrigir exageros na devoção mariana, na devoção a Maria, e deixar claro que apenas Jesus Cristo é o único Salvador e mediador. A própria Igreja Católica, muito interessante dentro do que a gente está conversando. Por isso não é, olha isso, por isso não é correto tratar Maria como corredentora, ou seja, salvadora. Por quê? Por que isso? Eu acho que o Papa teve a reunião lá com o pessoal, ele falou assim, o pessoal não está sabendo defender a doutrina. O pessoal não está sabendo defender o que acredita. Porque divinizar Maria é errado. Maria tem um papel fundamental, brilhante nas Escrituras. No entanto, você delegar cura ou qualquer divindade a Maria é completamente errado. Desculpa, irmão, você andar até Aparecida é errado. Eu sei que é meio complexo falar isso, daria muito problema em muitos círculos isso aqui. No entanto, sabendo defender as verdades que eu acredito, eu me posiciono em relação a isso. Agora, se você quiser ir até Aparecida, muito bem. Eu em casa oro, o Senhor me ouve e Ele me atende. Nós louvamos isso aqui agora. Nós louvamos isso aqui agora. Então o próprio Papa está olhando e falando, meu Deus, os caras estão achando que os caras estão equivocados, eles não estão sabendo defender. Então os católicos bem. Mas o grande problema é quando nós não sabemos defender o que nós acreditamos. E é muito interessante você parar para pensar que desde o início, a igreja, ela não abraçou o tanto faz. Desde o início, a igreja não abraçou assim, então a Bíblia é a Bíblia, a mesma Bíblia aqui, a mesma Bíblia lá, tanto faz, deixa rolar. Não. É muito curioso esse relato que nós lemos agora de Pedro negando Jesus. Esse relato, ele aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele aparece nos quatro evangelhos. Só que é muito curioso, porque cada um, ele vai apresentar algumas características. Então, por exemplo, é legal porque em João ele fala, eu não o vi com ele. Em Mateus ele vai falar, você não tem um modo de falar? E em Marcos e em Lucas ele vai dizer, você é galileu? O que isso nos mostra? Quando as pessoas olham Pedro, o que elas dizem? Olha, você se relaciona com uma pessoa, você tem um modo de falar, e você é de uma região específica. Ou seja, ele tinha um jeito. Ele tinha um conjunto de verdades que definiam ele. As pessoas olhavam Pedro e falavam, opa, você fala de um jeito, você vem daquela região. Ou seja, você fala como crente, você vem da Arena Transformados, entre aspas, né? Mas você vem de Cristo. E você tem um jeito. E você tem que dizer o quê? É isso mesmo, eu sou cristão, eu creio em Cristo. Aí eles ficam como? Você fala, passaram bem, querido. Me faz lembrar um menino na academia, não, mas eu não acredito nessas coisas e tal, imagina, eu não acredito. Eu falei, muito bem. Aí passou um tempo, ele falou para mim assim, mas e quando eu morrer? O que vai acontecer? Eu falei, não se preocupa, você não acredita nisso. Aí ele, puxa, não, você não acredita nisso, não tem problema, fica tranquilo. Então é interessante porque desde o começo você vê que essa história aí de que tanto faz, e a mesma Bíblia aqui, a mesma Bíblia lá, já é caído por terra. E o que mostra aqui, com o relato de Pedro, há uma tensão. O povo está olhando ele, falando, opa, e aí já começa uma tensão em você saber defender o que você acredita. Saber defender o que você acredita. E isso vai por toda a Bíblia, a partir ali de Atos, em diante, há uma grande luta para defender a doutrina, defender a verdade que eles acreditavam. Então, por exemplo, se você vai para Atos 15, o concílio de Jerusalém, o que acontece? Judeu queria falar para gentil que gentil tinha que seguir a lei do judeu. E aí o que acontece? Vem os discípulos e falam, opa, parou.
Cristo Jesus morreu por nós, não tem necessidade de seguir isso. Então você está vendo que eles estão combatendo a doutrina, falando, peraí cara, vocês estão equivocados, não é assim. A mesma coisa, por exemplo, se você for em Gálatas capítulo 1, verso 8 ao 9, é a mesma coisa, judeu está chegando, é como se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, a partir de agora, você tem que usar o cabelo assim, a roupa assim, falar assim, agir assim. E aí os discípulos chegaram e falavam assim, peraí, Cristo Jesus morreu por nós, Ele nos deu liberdade, ninguém mais precisa seguir rito judaico aqui para ser salvo. Não há mais lei, Cristo Jesus morreu por nós. A mesma coisa, por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, a igreja está bagunçada. Está uma desordem total a igreja. E aí se a mesma Bíblia lá e a mesma Bíblia cá, e se tanto faz de qualquer jeito, pelo contrário. Paulo vai lá e ele vai falar o seguinte, pessoal, ele pega uma igreja bagunçada e vai falar, culto é para edificar, com amor, com clareza, boa ordem. Então nós não podemos, e aí sabe por que eu disse a vocês que essa situação fez gerar essa mensagem? Porque eu ficaria muito chateado, ao término do meu pastoreio, ver uma igreja a qual em partes, nós somos um conjunto de ensino, não só pastores, mas líderes também com seus liderados que ensinam, mas eu ficaria muito frustrado, se no final da minha carreira, e eu não sei quanto tempo Deus vai me dar, mas se no final eu visse vocês, se eu fosse uma mosquinha lá na conversa de vocês e eu ouvisse vocês falarem assim, não, a Bíblia é a mesma coisa, que tanto faz, como foi lá, como foi cá, tanto faz, eu ficaria muito triste, irmãos, porque eu, como aquele que tenho a responsabilidade, junto com todo esse corpo, de ensiná-los, estou falhando, porque naquela mesa lá de negócios com aquela cliente, ela não era uma pessoa má, não era uma pessoa mal intencionada, mas havia uma falha de entendimento ali. Então, de duas uma, ou eu me encontraria muito triste em não ter ensinado uma igreja a de fato defender o que acredita, ou a segunda parte, que é a sua responsabilidade, de você estudar e se desenvolver e saber defender o que você acredita, correto? Então a minha parte de ensiná-los eu estou fazendo, e eu oro a Deus para que vocês possam mergulhar nisso. Como eu disse, o tamanho interesse pelo entretenimento também tem aí em algumas partes interesse pelas escrituras. Nós acompanhamos as pessoas, irmãos. A média de oração hoje do crente é 10 minutos. 10 minutos, vou repetir, a média de oração do crente hoje é 10 minutos. Para crente ler 2 capítulos por dia é sacrifício, irmão, é luta espiritual, batalha. Pastor, não tenho tempo, estou cansado, é a criança, é a tarde, é de dia, choveu, fez sol, está calor, está frio. Para ler 2 capítulos por dia, irmãos. Sabe o que acontece? A gente não está sabendo defender do que a gente acredita. Aí eu me pego meio maluco da cabeça, que eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida, irmãos? Meu irmão, responde para você mesmo aí dentro, em silêncio. Como vai a sua leitura da Bíblia essa semana? Como foi a sua vida de oração essa semana? Aí você me ouve pregando assim, você fala, que pregação chata. Irmão, é que a gente não quer mais falar com o seu sentimento, a gente quer falar com a sua razão. Pelo amor de Deus, você precisa ler a Bíblia, cara. Você precisa orar, irmão. Você acha mesmo que diante de um Deus santo, 10 minutos é suficiente, irmãos? Por algum acaso, alguém aqui chega na empresa e olha para o patrão, para o gerente e fala assim, hoje eu vou trabalhar 10 minutos porque é suficiente? E por que nós olhamos um Deus santo e achamos que 10 minutos é suficiente, irmãos? Fora que é 10 minutos picado, 10 na segunda, terça, quarta, quinta não, sexta 9, sábado, domingo não porque é final de semana, terça 3. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas, irmãos? De verdade, irmãos, como nós podemos dizer que nós somos crentes se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos? Como? E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que unia os discípulos? Nesse meu encaminhamento aqui da metade para o fim, eu te pergunto, o que unia os discípulos, o que unia uma igreja, segundo as Escrituras? Qual era o motivo da união de uma igreja, da formação de uma igreja? Queria que você olhasse essa pergunta, o que unia os discípulos?
Ou então, o que unia a igreja, por assim dizer? Você acha que era a doutrina, a lei, ou o amor? Não precisa responder. Porque é interessante esse relato de Pedro que a gente acabou de ler. Porque naquela noite que Pedro foi questionado, Mateus, Marcos, Lucas, João, naquela noite, nem o termo cristão existia, vale lembrar. Ali ninguém se olhava e falava assim, eu sou cristão. Não, ali eles eram os discípulos de Jesus, estava começando o negócio. Cristo Jesus estava indo ser crucificado, gente. Então, não dava nem para falar que era cristão, porque ninguém se chamava de cristão ainda. Aliás, o termo cristão só vai surgir em Atos 11, versículo 26, lá em Antioquia, que vai dizer assim, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Aí eu te pergunto, voltando para o texto que nós lemos no início, você não tinha o termo cristão, e Pedro também não podia dizer assim, né? Vejam só, eu sou da primeira igreja de Cristo Jesus, Senhor na terra. Porque não tinha uma igreja formada. E não tinha a expressão cristão. Aí eu te perguntei, então o que o Pedro ia defender? E a grande questão é que Pedro não precisava defender um jeito. Pedro não precisava defender uma denominação. Pedro não precisava defender uma igreja anglicana, luterana, batista, quadrangular, metodista. Não era essa a questão, e me parece que hoje nós estamos mais preocupados em defender a placa da nossa igreja, ou o pastor que está lá todo elegante todos os dias, defendendo o jeito das pessoas, mas não era isso que Pedro deveria defender naquela noite. Naquela noite Pedro não defendia uma igreja, e Pedro não defendia um jeito, mas ele precisava confessar a verdade acerca de Jesus. Então nós precisamos perder menos tempo querendo defender denominações, e nós precisamos passar a concentrar os nossos esforços em começar a confessar a verdade acerca de Jesus. Mas para confessar a verdade acerca de Jesus, querido e amado irmão e irmã no Senhor, nós precisamos ler a Bíblia, e nós precisamos orar. Pedro não tinha que falar que eu sou da igreja tal, a minha linha é essa. Não, Pedro tinha que confessar a verdade a respeito da pessoa de Jesus. Pois convenhamos que nossos amigos não vão perguntar qual é a nossa hermenêutica. Talvez em alguns círculos, mas a grande maioria vai falar assim, que Jesus é esse aí? E eu oro a Deus para que você saiba responder, que Jesus é esse aí, que você não sai daquela igreja lá de Alphaville. Oh meu Deus! Senão a gente vai, quando você entrar aqui nessa casa, a gente vai passar uma fita ali, a gente vai passar a ler a Bíblia aqui todo mundo junto. E é muito legal isso, porque o próprio Pedro que nega, erra, ele errou, sim, como nós erramos. É o mesmo Pedro que anos depois, lá em 1 Pedro 3,15, ele vai dizer o quê? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que coisa linda, não é? Ele errou, mas ele aprendeu. Você não lê, mas você pode passar a ler. Você não ora, mas você pode passar a orar. Não existe inércia na vida de um cristão, irmãos. Estava conversando com um irmão no particular, final de semana, eu disse a ele, querido, a Arena Transformados é um ministério de ativação, e não de monidão, não de parar. Eu fico pensando como deve ser horroroso ser somente um ouvinte nessa casa, irmão. Meu irmão, a sua força de vontade de ser apenas um ouvinte é algo a ser estudado. Porque todo culto, vem alguma pessoa aqui, e ela maceta o evangelho na nossa cabeça. E você ainda assim sentar e não orar, não ler, não fazer, não se envolver, não fazer nada, querido. Olha, a sua persistência de fato é algo incrível. Incrível.
De fato, eu oro a Deus para que eu tenha a persistência que você tem. Porque estar aqui e não fazer nada é algo a ser visitado e entendido. Na verdade, Cristo Jesus sempre nos chamou para fazer algo. E ver você gastar 20, 30, 40 anos da sua vida para você me dizer que você ora 10 minutos por dia, e a muito custo você lê um capítulo por dia, olha, irmãos, realmente só Jesus pode nos julgar, só Jesus mesmo. Porque eu na minha mente, no meu coração carnal, eu já estou te julgando, e isso é errado. Isso é errado. Acordemos, irmãos. Vamos acordar. Vamos saber defender o que a gente acredita. Pelo amor de Deus. Do contrário, nós somos uma casa de show. O que você veio fazer aqui? Seja sincero consigo mesmo, irmão. Porque um discípulo de Cristo, o reconhecimento de um discípulo na Bíblia, não era porque ele tinha um estilo preferido de igreja, não é porque ele tinha um estilo preferido de culto. Se reconhecia um discípulo quando ele confessava e praticava a palavra de Deus. E eu só reconheço um discípulo de fato de Cristo Jesus hoje, se a sua vida for uma prática moldada pelas Escrituras. Do contrário, eu não sei o que é, irmãos. Crente que fala palavrão, crente que negocia errado, chega em casa briga, casamento nunca se acerta. Que é isso, gente? É uma cervejinha só, é um vinho só, é um gole só, é uma música só. Irmãos, só era reconhecido um discípulo quando ele confessava e praticava. Se você não confessa e não pratica, revise as suas crenças. E por que a gente fala, a mesma palavra aqui, a mesma palavra lá? Ô pastor, para com isso, tanto faz. É muito, está falando muita coisa aí que não precisa. A gente fala tanto faz porque a gente quer facilidade, irmãos. Ler a Bíblia é difícil, tá? Ler a Bíblia é difícil, orar é difícil. Mas o que a gente escolhe? Facilidade. Facilidade. Só que as facilidades do culto acomodam o pecado na sua vida. Então tem muita gente que hoje busca culto fácil, só para acomodar o pecado. É por isso que eu falo, ser um ouvinte aqui deve ser horroroso, porque nós não acomodamos o pecado. Então eu queria te entender de fato, gostaria. Mas eu ainda não respondi a pergunta, o que unia a igreja, o que unia os discípulos. E eu digo a vocês, o que une a igreja é Cristo e o Evangelho. O que une a igreja é a doutrina, é o ensino. O que une, o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, irmãos, é isso aqui, ó. Esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite. O que unia os discípulos, o que unia uma igreja, palavra. Mas hoje nós temos tudo no púlpito, oradores tremendos, análises, exemplos magníficos como nunca antes, ministros incríveis, mas pouca palavra. Por isso que é estranho, algo assim desse tipo, é desconfortável um culto como este, porque ele nos
pressiona a tomarmos uma atitude. O que unia uma igreja e os discípulos era a palavra, irmãos. E por que eu estou enfatizando isso? E é muito delicada a resposta dessa pergunta, porque eu não quero falar que primeiro é um e o segundo é outro. Eu já vou explicar isso. Mas eu digo a vocês que não era o que unia a igreja, não era afinidade. Você está me ouvindo? O que unia uma igreja, o que unia os discípulos não era afinidade. Ou então, a igreja não se unia porque eles gostavam. Eu gosto do Márcio, vamos se unir. E esse é o problema. Por quê? A partir do momento que nós não sabemos defender o que a gente acredita, nós não sabemos defender a doutrina, nós não sabemos defender a Bíblia, sabe o que você faz? Você entra na igreja na carne, e o que te direciona é o seu amor, porque o seu coração é pleno, sublime e divino. Então quando o seu coração fala assim, eu gosto do Roberto, o que você faz? Você entra na igreja e você vai até o Roberto, senta do lado do Roberto, come com o Roberto, aí você olha para mim e você fala assim, eu não gosto de você. Aí você me olha, por quê? Porque não é o amor o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é doutrina, mas você não conhece palavra. Aí você vem na carne com o seu coraçãozinho, todo sentimentalista. Veja bem, ela falou assim comigo. Querido, é um monte de pecador junto. Alguém vai te responder atravessado um dia. Alguém vai te falar o que você não gosta. Você vai começar a ver o erro do outro, e o outro vai começar a ver o seu erro. Agora o problema é quando você só entra com o seu coraçãozinho, eu gosto tanto dele, nossa, ele é muito legal. Mas irmão, não tem legal ou não legal, não tem gostar ou não gostar. O que unia a igreja era a palavra de Deus. Você pode não gostar de mim, não tem problema algum, no entanto que estejamos aqui unidos na doutrina da palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Agora o problema é entrar um monte de crente carnal aí, cheio de sentimento, coração, emoçãozinha. Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto dessa roda, não gosto de outra. E outra coisa, é muito difícil de gostar de você também, viu? Não é fácil não, querido. Você faz umas coisas que me dão umas dor de cabeça, é difícil gostar de você. E se o que unisse a gente aqui era o amor, eu não sei, meu irmão. Eu não sei se a gente ia caminhar junto não. Mas louvado seja Deus, porque a doutrina, a palavra de Deus nos une. Queridos, um dia, uma pessoa já nem está aqui, isso foi anos atrás. A pessoa vinha um outro culto, aí vinha outro culto, vinha outro culto. Um dia a pessoa veio aqui na minha frente e falou assim, você pode orar pelo meu filho? Posso orar pelo seu... A pessoa nunca falou comigo. Posso? Orei pelo filho dela, tal, acabou ela. Olha pastor, eu nunca fui com a sua cara, sempre te achei um arrogante te olhando. Mas agora que se orou, olha, eu gostei de você. Foi embora, nunca mais voltou, irmão. Falei, Jesus, que experiência, né? Mas por quê? Porque no sentimento dela, ela me olhou, fez uma interpretação e pronto. Meu irmão, vou te dar uma dica. Não gostou do jeito? Não gostou da pessoa? Senta e fala para ela. Agora eu sou obrigado a ouvir que fulano de tal veio no dia tal que a gente fez aqui. E aí a fulana de tal juntou com a fulana de tal e só ficou falando das coisas de tal. O meu irmão, está incomodado? Chega na pessoa e troca ideia, qual que é o problema? Sobretudo o que unia a igreja, quero que fique claro, era a doutrina e não o amor. Porém, muito cuidado aqui, porque o que eu diria, e teria cuidado em falar primeiro um ou depois outro, mas o que unia a igreja não é unida por simpatias, mas por verdade. Porém, essa verdade gera e exige amor. Tá certo? Um ensino que não venha gerar amor, não vale. Certo? Então, eles são complementares. O que une a gente aqui é a palavra. Mas se a palavra pregada aqui não gerar amor, então nós estamos errando. Então sim, nós pregamos a palavra. E enquanto a palavra é pregada, eu te olho e eu aprendo a te amar. E eu espero que você aprenda a me amar também.
Porque às vezes eu falo, meu Deus, que tipo de palavra é essa, gente? Isso aqui é para esvaziar a igreja. Isso aqui, né? Que culto é esse? Para encerrar, é muito interessante essa questão do que une a igreja, né? Se é a doutrina ou se é o amor. E eu gostaria que você passasse a entrar aqui um pouco mais doutrinado na palavra. Que aí a gente fica mais de boa, sabe? As coisas não atingem tanto a gente. Às vezes o sentimento quer falar mais alto, você fala, a doutrina está aqui. Calma, querido. Calma. Então sim, o que vai nos unir é a doutrina, sobretudo, ela tem que gerar amor entre nós. Se nós não estivermos nos amando aqui, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada, a gente tem que se amar. E qual é a evidência de que de fato o que unia a igreja ou os discípulos era a doutrina? Bom, o próprio texto bíblico de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 10, vai dizer o seguinte: a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, fundamento é Jesus Cristo, é a sua palavra. Essa é a doutrina. Essa é a defesa da doutrina, Jesus. Agora eu disse a vocês, então o fundamento é a doutrina. E o amor, o que o amor é? O amor é o vínculo. Amor é o vínculo. É como se fosse assim, ó, a doutrina é a estaca, ou o tijolo. O amor é o cimento. Sem um, o outro não funciona. Não adianta nós sermos super doutrinados, veja bem, saudosa igreja, venho aqui, e nós nos odiarmos. Da mesma forma que não adianta nós nos amarmos e não ter palavra. Então, qual é a evidência disso? Colossenses 3:4. Olha que lindo esse texto. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que coisa linda, irmãos. Então eu responderia a vocês: doutrina é fundamento, amor é vínculo. Não entre com seus sentimentos aqui, querido. Quer dizer, até entre, mas que não sejam os seus sentimentos a te governar, mas que a doutrina esteja acima disso. E para encerrar, eu diria que sem amor, o que 1 Coríntios 13 vai dizer, que sem amor, até a lei é só um barulho. Se não houver amor, até a doutrina vira barulho. Mas sem doutrina, o amor vira sentimentalismo. Então muito cuidado, certo? E aí para encerrar, eu fui tentado a responder essa pergunta aí, né? Quem é você? Coloquei ali quem nós somos. E essa foi a minha tentação dessa mensagem que eu precisei combater. Eu não posso responder quem você é. Cabe a você buscar, estudar e desenvolver aquilo que você quer defender. Eu sei o que eu defendo, mas você precisa se desenvolver. No entanto, às vezes eu vejo que há uma dúvida de quem é a Arena Transformados. E diante de todo esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui, eu cheguei a uma conclusão de quem é a Arena. Então às vezes a pessoa fala, poxa, mas como que é a Arena? O que é a Arena? Do ministério a gente pode dizer, pois estamos em conjunto aqui, trabalhando 13, 20 anos. Bom, então eu digo a vocês, somos uma igreja cristã, protestante. O que é protestante? Protestante é nada mais, nada menos do que você dizer que a Bíblia é suficiente, de que você é salvo pela graça. Tá? Nada demais. Somos uma igreja cristã, protestante, evangélica. Confessamos a autoridade final das Escrituras e o Evangelho da graça. Salvação somente pela fé em Cristo. Nosso culto é centrado na palavra, leitura, pregação, oração, louvor. Buscamos praticar os dons do Espírito com ordem e edificação. Celebramos batismo, ceia e seguimos a direção de uma liderança biblicamente qualificada. Amamos porque Deus nos amou primeiro e por isso mesmo tratamos com seriedade a santidade, verdade e a disciplina cristã. Essa é a igreja que você está. Se você quer saber qual é a igreja que você está,
É isso que rege essa igreja. Mas a pergunta que eu te faço é o que rege você. É o que rege você. E isso eu não posso responder, querido. Se você não ler esse livrinho, se você não orar, você não vai saber responder. E você terá uma vida cristã muito abaixo do que você poderia experimentar aqui na terra. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus.